Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ter uma visão um pouquinho mais específica sobre os ossos que fazem parte dos membros inferiores. Lembrando que essa aula faz parte de uma playlist de aulas sobre o sistema esquelético, então não deixa de assistir às outras aulas também. Bom, o assunto de hoje então são os ossos dos membros inferiores e a gente vai incluir os ossos que fazem parte do cíngulo do membro inferior e também os ossos do membro inferior em si. Muito bem, o cíngulo do membro inferior então é formado por dois ossos chamados ossos do quadril ou osso ilíaco. Não confundam com osso íleo. Íleo é um dos ossos que formam o osso do quadril ou osso ilíaco. Vou mostrar aqui para vocês para ficar um pouco mais claro. Então aqui a gente tem o osso do quadril. Então a gente tem o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo. O osso do quadril também é chamado de osso ilíaco, que por sua vez é dividido ou é formado por três ossos individuais. Pelo osso íleo, que é esse osso maior aqui, pelo osso pubis, que é esse osso anterior, e pelo osso isquio, que é esse osso posterior. Então, cada osso do quadril ou cada osso ilíaco é formado por três ossos e esses ossos são o íleo, o pubis e o isquio. Então, a gente tem dois íleos, dois pubis e dois isquios. Depois a gente faz uma aula mais específica para falar dos acidentes ósseos de cada um desses ossos. Hoje a gente vai abordar só os nomes dos ossos. Então esses são os ossos que fazem parte do cíngulo do membro inferior. O principal osso da coxa, então, que nós temos aqui, que é, por sinal, o maior osso do corpo, é o osso fêmur, que é esse osso longo que articula aqui com o osso ilíaco ou com o osso do quadril, através da cabeça do fêmur, que é essa parte arredondada do osso. Na região da coxa, então, nós temos um único osso, que é o osso fêmur. Lá na região do joelho, então, a gente tem um osso sesamoide, que, por sinal, é o maior osso sesamoide do corpo, que é a patela. Patela! Tô muito mole esse neném! Ai, meu Deus! Patela! Ô, Patela, ele foi embora. Perdeu a oportunidade de ser um cachorro famoso nas redes sociais. Se você não sabe o que é um osso sesamoide, nós já temos uma aula falando da classificação dos ossos, eu vou deixar ela aqui em cima para vocês. A patela é um osso sesamoide, então, que está inserido em um tendão, que é o tendão que vem lá dos músculos que fazem parte do quadríceps femoral. Então a patela ela fica inserida nesse tendão e esse tendão, por sua vez, vai ter a sua inserção aqui no osso que a gente vai ver agora, que é a tíbia. Vamos descer aqui, então, para a região da perna, que é formada por dois ossos, diferente da coxa, que é formada por um osso único, que é o fêmur. Na canela, na perna, nós temos dois ossos. Esses ossos são a tíbia e a fíbula. Para lembrar, um macetezinho para lembrar, lembrem sempre da posição anatômica. A tíbia, ela fica localizada medialmente, é um osso maior, um osso mais espesso. E a fíbula, que é um osso mais fino, fica localizado lateralmente. Então, para lembrar, eu costumo falar, a fíbula é fina e fica fora. Ela é um osso mais fino e fica localizado lateralmente, enquanto a tíbia é um osso mais grosso que fica localizado medialmente. Então, temos aqui na perna a tíbia e a fíbula. Depois da perna, a gente tem agora os ossos dos pés. E esses são os ossos, em relação aos ossos do membro inferior, que mais confundem os alunos porque eles estão aí em maior quantidade. O nosso pé é formado por 26 ossos, sendo 7 ossos do tarso, 5 ossos do metatarso e 14 falanges. E esses ossos eles estão divididos aí da seguinte maneira. Esses ossos menores, curtos, que estão nessa região aqui do pé, são chamados de ossos do tarso. Esses ossos longos, que até parecem já fazer parte dos dedos, mas não fazem, eles ainda fazem parte do pé, eles são chamados de metatarsos. E os ossos que fazem parte dos nossos dedos em si são chamados de falanges. Fazem parte, então, dos ossos do tarso, o osso talos, que é esse osso mais superior,
que é o osso que articula com a tíbia aqui no tornozelo. Inferiormente ao talos, nós temos aqui o osso calcâneo, que é o maior osso do tarso e que forma o nosso calcanhar. Então, esse é o osso calcâneo. Anteriormente ao talos, a gente tem um osso mais achatado, que é chamado de navicular. Anteriormente ao navicular, então, nós temos 3 ossos que recebem o mesmo nome, são os ossos cuneiformes. Apesar de terem o mesmo nome, esses cuneiformes, eles têm cada um seu endereço específico. Temos o cuneiforme medial, que está localizado mais próximo à linha média do corpo. O cuneiforme lateral, que é o que está mais longe da linha média, mais lateralmente no corpo. E o cuneiforme intermédio, que está no meio do cuneiforme medial e do cuneiforme lateral. Para não esquecer o posicionamento de cada cuneiforme, é importante você visualizar o pé como sendo uma estrutura fazendo parte do corpo todo e estando na posição anatômica. É importante a gente tomar cuidado também com a vista em que a gente está visualizando o pé. Aqui a gente está olhando por uma vista dorsal. Bom, o último osso do tarso que a gente vai ver é o osso cuboide, que é esse osso localizado mais lateralmente, logo à frente do calcâneo. Então, os ossos do tarso são o talos, o calcâneo, o navicular, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e o cuboide. Os próximos ossos que a gente vai ver aqui, então, são os metatarsos. Nós temos 5 metatarsos que são identificados de acordo com a sua localização. Então, partindo aqui do hálux, que é o nome que a gente dá para o dedão do pé. Então, o dedão do pé é chamado de hálux. Do hálux para o dedo mínimo, nós temos o primeiro metatarso, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso. E agora, indo para os dedos em si, nós temos os ossos chamados falanges. Em todos os dedos, com exceção do hálux, nós temos 3 falanges. A falange proximal, a falange média e a falange distal. Mais uma vez, lembrem da posição anatômica e dos termos de relação anatômicos. A falange proximal é a falange que está mais próxima à origem do membro. A falange média é a que está localizada entre as 2 outras falanges e a falange distal é a falange que está mais distante da origem do membro. Então, temos falange proximal, média e distal em todos os dedos, com exceção do hálux. No hálux, nós temos apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Os ossos do nosso pé, eles são divididos em regiões. Então, essa região aqui, onde se localiza o talos e o calcâneo, é chamada de retropé. A região onde se localiza o navicular, os cuneiformes e o cuboide é chamada de mediopé. E a região onde nós temos os metatarsos e as falanges é chamada de antepé. Para finalizar, abaixo da cabeça do primeiro metatarso, a gente tem 2 ossos pequenininhos sesamoides, chamados então de sesamoide medial, que é o que está localizado mais próximo à linha média do corpo, e o sesamoide lateral, localizado mais lateralmente. Quando eu falei para vocês que nós temos 26 ossos nos pés, eu não estava considerando os ossos sesamoides, ok? Revisando então, os membros inferiores são formados pelos ossos do cíngulo do membro inferior, da coxa, da perna e do pé. O cíngulo do membro inferior é formado por 2 ossos do quadril, ou osso ilíaco. O osso do quadril, por sua vez, é composto por 3 ossos: o osso íleo, o pubis e o isquio. Na coxa, nós temos um osso único chamado fêmur. E na perna, temos 2 ossos, a tíbia, mais espessa e medial, e a fíbula, mais fina e lateral. Não se esqueçam que lá no joelho nós temos um osso sesamoide, que é o maior sesamoide do corpo, chamado patela. Já o nosso pé é formado pelos ossos do tarso, pelos metatarsos e pelas falanges.
Fazem parte dos ossos do tarso o osso talos, o osso calcâneo, o navicular, os 3 cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral e o osso cuboide. Temos também 5 metatarsos, que são contados a partir do hálux, do dedão do pé. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. E cada dedo do pé, com exceção do hálux, contém 3 falanges. A falange proximal, a falange média e a falange distal, sendo que no hálux nós temos apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Abaixo da cabeça do primeiro metatarso, nós também temos 2 ossos bem pequenos sesamoides, o sesamoide medial e o sesamoide lateral. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e seja bem-vindo para se inscrever no canal. E caso você queira receber uma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo, clica no sininho também. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!